No vídeo de hoje vamos falar sobre a diferença entre a expectativa e a realidade de morar na roça. Muitos que vivem na cidade sonham com uma vida tranquila no campo, cercados pela natureza e longe do estresse urbano. Mas será que a vida no interior é realmente assim tão simples? Bora descobrir? Para muitas pessoas da cidade, a roça é vista como um refúgio de paz, onde não existe trânsito, poluição e a correria da vida moderna. A expectativa é que morar no interior é como tirar férias permanentes, um lugar onde o tempo passa devagar e a tranquilidade reina absoluta. Porém, a realidade não é tão simples assim. Quem decide morar na roça logo percebe que, além da vida ser mais isolada, os desafios são muitos. As dificuldades vão desde o acesso limitado a serviços básicos até o imprevisto do clima, como chuvas fortes, que podem destruir plantações e dificultar o dia a dia. Ei, gente, vocês acham que a vida do agro, a vida na roça é fácil? Não é não, aqui ó. Choveu, aqui ó o pezinho como é que tá. Tá agarrado no barro. Aqui as postagens que nós faz lá no Instagram, lá, vida boa do agro, é tudo mentira, viu gente? É só foto. Mas na lida é outra coisa. Aqui ó. Choveu e nós tá agarrado na capina, ó. Tá vendo? Só isso, né? Foi ali que atolou a última vez? Nossa! Meu céu, Fala pra você. tá aquilo ainda. Quanto tempo mãos pra isso, não? Senhor! Na hora que os moleques... Não aguenta nada, kkk. Outra ilusão comum vem das redes sociais, onde quem mora na roça posta fotos e vídeos em paisagens belíssimas, sempre bem arrumados e com aquele ar de quem está vivendo uma vida perfeita. Mas a realidade é bem diferente. O trabalho no campo é sujo e pesado, e quem mora na roça raramente está sempre de roupa nova e impecável. A rotina inclui muito suor, poeira e, claro, roupas velhas e rasgadas de tanto uso. E não se engane não, viu? O visual arrumado é para postar nas redes sociais, pois o dia a dia na lida rural é bem mais rústico e pesado. Ó a pessoa com quantos dias mesmo, aqui nessa roupa? Olha a bunda dele. E gente, vai chover, ó, tempinho pra chuva, o gato tá fechado no curral e contadinho. E meu filho tá dessa situação aí, ó. Quando pensamos em animais na fazenda, muitos imaginam vacas mansas, galinhas ciscando tranquilamente e cavalos elegantes. Mas esta visão romântica não poderia estar mais distante da realidade. Muitos animais de fazenda podem ser temperamentais e dar bastante trabalho. Tem boi que vive quebrando cerca, cavalo que não aceita montaria e galinha que dá trabalho para ficar no galinheiro. Cuidar de animais envolve um compromisso diário, sem folga, onde todo dia tem algo para resolver. Seja um cavalo solto, um bezerro que precisa de cuidado extra, ou aquela vaca que simplesmente não quer colaborar na hora da ordenha. Devagar, ó. Puxa. Tu vai cair. Idade kkkk. Quase morrendo. Fica ali. Fica ali. Muitos da cidade querem se mudar para o campo e finalmente descansar. Doce ilusão, viu gente? Acredito que na roça terão mais tempo para relaxar, mas o que encontro é uma rotina de muito trabalho. Na roça, o serviço nunca para, é o dia todo, todos os dias. A lida no campo começa cedo e vai até o sol se pôr, com tarefas que exigem força e resistência, desde plantar e colher até cuidar dos animais, consertar cercas e ferramentas e ainda lidar com insetos que não te dão sossego. O esforço físico é constante e, no fim do dia, a sensação de cansaço é bem real. Fala galera, tudo certo? Mais um dia aqui mostrando a lida da roça pra vocês. E hoje a gente vai começar aqui, ó. Colhedeira atolada.
Então puxamos a máquina aí pra trás, ó, nesse brejo, nesse atolador. Enquanto meu irmão pegou a reta e foi lá ajeitar, eu fiquei colhendo com a colhedeira um quadro que tinha um pouco antes de trigo. Conselho para quem está pensando em comprar um sítiozinho, cantinho na roça, no meio do mato, viver em paz, viver sossegado, sem problemas, sem o estresse da cidade grande, faz as contas primeiro, vê se você vai ter condições de pagar alguém para trabalhar contigo, porque ó, qualquer horinha vaga, qualquer folga, qualquer final de semana é dia de trabalho. Aí ó, a varinha tem que limpar, ó, já rocei esse ali em cima, é o que tem para roçar ainda, somente tem mato nisso, ó, só tem serviço aqui ó, montão de árvore, ó, quintal para varrer, a casinha lá no fundo. Pensa bem, é bom, mas tem muito serviço, tem muito trabalho. Se tu não gosta de trabalhar, se tu gosta de ficar na rede, vendo os passarinhos cantar, não vem pra roça não. A não ser que você tenha muito dinheiro, a não ser que você seja rico e possa ter um caseiro. Do contrário, se for um cara igual eu, pobre, que só gosta de morar no meio do mato, pensa bem, porque ó, é muito trabalho. Quando a gente fala que mora na roça e que aqui a gente tem paz, tem tranquilidade, as pessoas logo pensam que a gente fica na sombra, bebendo uma aguinha fresca, mas na verdade não é bem assim. Porque aqui a gente não sabe qual serviço a gente faz primeiro. Hoje, por exemplo, eu estava fazendo 2 serviços. Estou arrancando aqui o feijão agora, mas estava podando erva. E depois vou voltar a podar erva. Então, a minha mão tá suja de erva, tá suja de terra. E assim E vai. então, qual o melhor lugar para morar? Roça ou cidade? A resposta depende muito do estilo de vida que você busca. A cidade oferece comodidades, fácil acesso a serviços e entretenimento, mas também traz consigo o estresse e a correria. A roça, por outro lado, tem a vantagem de um contato maior com a natureza e um estilo de vida mais simples, porém exige muita dedicação, trabalho e disposição para lidar com os desafios diários. A escolha é pessoal e deve ser feita levando em consideração que você realmente valoriza e está disposto a enfrentar. Afinal, cada lugar tem seus prós e contras. Morar na roça ou viver na cidade, eu falo para vocês com toda a certeza do mundo. Viver na cidade é bem melhor, pessoal. Você sabe por quê? Vocês acham que é tranquilidade. Muita gente deve falar assim para você, rapaz, pensa numa coisa que é tranquila, é você ter um sítio, uma chácara, uma fazenda, que você vai ter paz, você vai ter sossego. Vai nessa onda não, que é mentira, cara. É muito mais sossegado você ter um apartamento na cidade e um bom trabalho, entendeu? Do que você vir para cá, ó, pra roça, cara. Né? Você sabe por quê? Porque aqui na roça, cara, você tem que ficar ligado o tempo todo. Ah, estragou uma cerca, você vai ter que ir lá e consertar essa cerca. Quebrou uma cocheira, igual aqui, ó. Você vai ter que fazer tudo de novo, pessoal, entendeu? As coisas na roça também, pessoal, vence o prazo de validade. Tudo tem prazo de validade. Essa cocheira aqui vai ter que fazer tudo de novo, pessoal. Quebrou tudo, ó. Você vai ter que fazer tudo de novo. Não adianta só você fazer o coxo não, tá? Se você fizer só o coxo, uma hora vai dar problema no telhado, pessoal. Então, assim, vai ter que fazer tudo de novo, pessoal. E aí, vocês acham que é fácil, pessoal? Ou vocês acham, tipo assim, que é tranquilo, cara? Lógico que é difícil, cara. Então, assim, você morando no seu apartamento, você no sossego, ganhando seu dinheiro bom, você não vai ter dor de cabeça com um negócio desse aqui. Você não vai ter dor de cabeça com uma cerca estragada, entendeu? Não me adaptei não, viu? Morar na cidade. Até passei um ano aí, demorando para parar, mas não deu muito certo não, as coisas aí. Voltei pra cá, porque o arrumão é aqui, ó. No meio dos bichos. No meio do mato, ó. Sem risinho, botando a peste de som alto pra atormentar o cabo. E lá tinha uma peste no risinho lá, rapaz. De madrugada brigava o diabo um som lá. O cara faltava nem dormir. Aquilo é lá a vida, rapaz. Aqui não, quer cá ligação. Quer ver o cabo, só tem a casa nossa. Quer o vizinho com a ligação. Não liga. O que é bom? Não tem meta pro cabo bater de renda. Rapaz, aqui é outra coisa, viu? Pode não ter, o cabo não ganhar esses rumos de dinheiro. Mas fome não passa. E dá pro cabo viver, viu? É mais sossegado que na cidade. A cidade é uma correria lascada. É doido, dá pra mim não, aquela correria da cidade. Mas é isso aí, uns na cidade e outros no mato. Aí não pode ficar nem todos no mato e nem todos na cidade. É isso aí, chama. É, moçada, olha aí pra vocês verem. O negócio aqui tá parecendo uma agência, olha. 1, 2, 3, 4 motos. Aqui chega com os camaradas. Os camaradas hoje vêm trabalhar. Se brincar, isso é melhor do que os patrão, olha. Só moto nova, ó. Olha aí. Só moto zero. Olha aí pra vocês verem. Ó, os camaradas deixam aqui dentro do curral aqui e vai roçar pasto pra mim. Você tá doido, ó. O pessoal fica clamando que a coisa tá ruim. Tá ruim é nada. Olha aí, ó.
Tá aí trabalhando aí pra esses ar tá acima aí. E você chega aqui dentro do curral aqui, tenta lotar de moto zero. Roça só é bom para fazendeiro. Pobre na roça, só se lasca, trabalha a vida inteira e nunca tem nada. Gente, o que vocês precisam entender? O sol nasceu para todo mundo. O que acontece é que tem muita gente aí querendo sombra. E sombra, gente, é só para quem plantou. Ou quem teve alguém para plantar para ele, né? Então você tem 3 opções. Ou você fica no sol, se lascando aí, ou você planta a sua sombra, ou você vive na sombra dos outros. Mas o que eu mais indico, gente, é você plantar a sua sombra. Por isso, quando você vê um fazendeiro, uma pessoa, né, que tem um cadinho a mais, não fica pensando, porque ela tem, que você não tem não, que você nunca vai ter não. Procura ver o que ela fez para ter aquilo. Né, que muitas vezes a gente quer o que o outro tem, mas não quer fazer por merecer. Não corre atrás. E esse tipo de pessoa, gente, não chega a lugar nenhum mesmo não. Se você quer ser alguém na vida, você tem que correr atrás. Seja lá qual serviço que você tiver aí. Você tem que dar o seu melhor para você um dia conseguir estar nessa sombra aí tão sonhada também. E aí, você ainda sonha em viver na roça ou prefere a agitação da cidade? Conta para a gente nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima. Ah, porque não sei o que lá, morar na roça é ruim. Você vai no mercado comprar melancia. Eu tenho melancia aqui. Ah, porque eu tô com vontade de comer um pepino. Eu tenho pepino aqui também. Eu tô com vontade de comer um quiabo. Eu tenho quiabo aqui também. Ah, porque eu também quero beber um leite. Na roça também nós tem leite. Menos pão a cana. Nós tem também. Ah, hoje eu tava querendo comer um chuchu. Acho que vou no mercado, né? Eu não preciso. Tenho vontade de comer um ovo. Nós tem ovo aqui também. A fim de comer uma carne de galinha, de frango caipira. Nós tem também. Vou ter que temperar uma carne e preciso de limão. Nós tem limão aqui também. Querendo comer um torresmo. Aqui nós tem também. Vocês podem até falar mal, mas morar na roça não tem igual.